Bem-vindos ao Casca de Nós! Eu sou o Fred, e se você perdeu a live especial de 50 inscritos, não se preocupe porque eu irei fazer um resumão de tudo que foi falado na live neste vídeo de X minutos. Caso essa seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou quadrinista profissional e aqui no Casca de Nós eu faço análises semanais de quadrinhos, mangás, webtoons, HQs, enfim. Então se você quer recomendações de leituras ou análises aprofundadas de suas obras favoritas, se inscreve aí no canal para receber atualizações constantes aí no seu feed do YouTube. Sem mais delongas, pro capítulo. Como sempre, vamos começar com a capa. Ichiji e Ereijo aparecem para resgatar seus irmãos. Aqui temos a confirmação definitiva de que sim, era Ichiji e Ereijo, e não outros personagens como algumas pessoas estavam teorizando. Nós vemos aqueles derrotando os cientistas da Big Mom, destruindo o laboratório deles, então provavelmente a Big Mom não vai conseguir ter a tecnologia da Germa como a gente achava que ia ter, como eu achava que iria ser, mas eu confio no Oda, vamos ver o que ele vai fazer com isso. E é impressão minha ou aquele cara pegando fogo ali no fundo morreu? Eu duvido muito que ele tenha morrido porque o Oda não é de matar personagens, né? E eu ficaria ainda mais surpreso se ele matasse um personagem numa história de capa. Mas a impressão que dá é que ele virou churrasquinho. O capítulo então abre com a derrota do Kaido. E eu acho extremamente interessante como o Oda faz questão de mostrar onde o Kaido e a Big Mom estão. Eles fazem um mapinha ali, né? Mostrando exatamente onde eles estão pro leitor. Ele geralmente não faz isso, não tem por que mostrar onde eles estão quando eles já foram derrotados, ou se eles já vão sair da história. Mas a impressão que dá é de que não, o Kaido ainda não saiu da história, ainda não saiu da narrativa, nem ele, nem a Big Mom. E é por isso que o Oda fez esse mapinha, esse quadro, para mostrar exatamente onde eles estão, para depois essa informação dar frutos. E ele também mostra que tá tendo umas rachaduras ali na estrutura que segura o país de Wano. O que me faz pensar que talvez seja isso que vai fazer as fronteiras de Wano se abrirem literalmente, fisicamente, né? Mas quando Oda finaliza um vilão, ele geralmente finaliza resolvendo um problema. Foi assim com o Crocodile, né? No momento que o Crocodile foi derrotado, choveu. No momento que o Doflamingo foi espancado lá do céu pro chão, a gaiola foi destruída. O momento em que o Luffy derrota o Lucci foi o momento em que o Mary tinha chegado. Enfim, tem vários exemplos aí, né, de quando ele derrota um vilão, o problema se resolve, né, geralmente. Porém, aqui em Wano nós não temos isso. O que me faz questionar a derrota do Kaido, se essa realmente é uma derrota oficial, por assim dizer. Ou que ele vai estar fora da jogada, até porque ele é um Zoan. Muito provavelmente ele tem a sua fruta desperta. Então tudo me faz pensar que ele vai voltar. Sim, o Luffy derrotou o Kaido, mas não permanentemente, se é que me entendem. Respiramos então um pouco da luta do Luffy contra o Kaido. E aí nós temos o melhor momento do capítulo, que é a Otoko questionando a morte do seu pai, né? Por que ele morreu, né? Que ele se deixou ser entregue pra morrer, pra dar aquele discurso, então morrer. E aí nós temos esse lindo momento do Tengo dizendo que ele se sacrificou para o bem de Wano, para o bem do povo de Wano. E aí a Otoko decidiu mudar a mensagem que ela ia mandar lá pros balões, né? Que os balões, tu escreve a mensagem no balão, leva eles pro céu e eles levam pras pessoas que morreram, né? Pras pessoas que passaram com os seus desejos, as suas mensagens, preocupações e tudo mais. Otoko escreveu a mensagem de que sentia saudades do pai, que sentia falta dele. Porém, ela riscou essa mensagem e agradeceu a ele, né? Muito obrigado. Mandando a mensagem para agradecer ao pai. Então, superando o luto, né? Superando a perda do pai. Então, um momento muito lindo. Quase chorei, assim, eu fiquei com a garganta, sabe? Aquela sensação na garganta, assim, que fica trancada. Realmente foi um momento muito bonito. Um melhor momento do capítulo, um dos melhores de Wano, na minha opinião, porque realmente faz o arco de personagem da Otoko fechar, né? Então ela passa por um arco de personagem onde ela parece meio bobinha, e aí ela vai ganhando um certo aprofundamento, uma dimensão, né? Uma tridimensionalidade, até culminar nesse momento dela agradecendo ao pai, não
pelo sacrifício que ele fez, mas por quem ele foi. Essa é a minha interpretação, pelo menos. Ela não está agradecendo o sacrifício dele. Ela está agradecendo a pessoa que ele foi. Porque ele se sacrificou porque ele é uma pessoa boa. Então, agradecendo tudo que ele ensinou, tudo que ele fez por ela. Realmente um momento muito bonito. Ótimo momento pra fechar esse terceiro ato, né? Que eu sinto que está se fechando, está começando o próximo ato, o quarto ato. Realmente, o nome desse capítulo merece ser atribuído a esse momento. Sabem por quê? Porque o Oda quer que você compre o meu quadrinho autoral Honra! Este vídeo é patrocinado por Honra, um quadrinho que conta a história de Koichirosuke, um samurai que viveu em 1550 e foi escravizado e vendido no Brasil. A HQ digital está disponível na Amazon por apenas R$10. Link na descrição. Viu o que eu fiz aqui? E com os balões subindo para o céu, os aliados da Aliança Pirata, Samurai e Minks celebram a vitória. Mas como eu disse antes, isso me soa muito como uma falsa vitória. Afinal, ainda não vimos o Kaido naquela famosa pose de derrota que os vilões do One Piece geralmente tomam, né? Que é com os braços abertos e o peito estufado no chão. Né? Nós vimos tanto o Kaido quanto a Big Mom na lava, o que não é exatamente a mesma coisa, né? Nós vimos apenas a silhueta deles boiando ali na lava, o que só mostra o quão foda eles são, o quão poderosos e resistentes eles são, porque eles estão ali banhados na lava, desmaiados. E com certeza, eu não sinto que eles estão mortos, né? Eu não sinto que eles estão nem em perigo de morte nessa situação. Isso e a conversa entre o Momo e Zunisha me faz acreditar que ainda não acabou. Que tem muita gente achando que o ano acabou, que agora vai ter alguns poucos capítulos dele recuperando e indo pra Elbaf ou próximo ali. Não! Ainda tem muita ponta solta, ainda precisa amarrar muitas outras coisas. E lembra, existem 5 atos no teatro de Kabuki. Ainda tem o 4º e o 5º ato. E aí o Momo decide que não irá abrir as fronteiras de Wano. Todo esse arco, né, todo o arco de Wano foi para abrir as fronteiras de Wano. E o Momo aqui decide que não vai fazer isso. Então eu acho que o 4º ato vai ser justamente essa ideia de abrir os portos de Wano. E ainda temos que ver o Luffy chutando o Kaido pra fora de Wano. Tanto o Kaido quanto a Big Mom ainda estão em Wano, né? Eles ainda são uma ameaça. Não é porque eles foram derrotados agora que no dia seguinte, né, eles vão ser aliados do Chapéu de Palha. Não é assim que funciona. Ainda precisamos ver o Luffy expulsando eles de Wano. Mas aí a conversa entre o Momo e Zunisha foi interrompida. E o que o Zunisha quis dizer em se sacrificar pela decisão do Momo, por ele confiar no Momo, me parece que o Zunisha está em perigo de morte por o ano estar trancada, né, por o ano estar fechada. Mas essa conversa foi interrompida pelo terremoto. O terremoto causado pelo golpe do Luffy e do LOL mais o Kid, né, nos 2 Yonkous que estão lá no bolsão de magma de Wano, né? Surgindo assim uma nova erupção vulcânica no meio do mar. Tudo isso refletindo muito a execução do Oden, né? Ficando 1 hora ali fervendo na panela, fervendo em óleo quente. Então tanto o Kaido quanto a Big Mom estão sofrendo o mesmo destino que o Oden tinha sofrido. E eu acho isso muito legal, eu acho isso um toque poético. 10 de 10 pra esse desenvolvimento aí. Sempre confiei no Oda. Nunca duvidei. Mas aí, a erupção vulcânica. O povo que tava celebrando o Festival do Fogo é pego de surpresa pelo terremoto e pela explosão, né, do vulcão. E pela fumaça que tá saindo do oceano. E aí, Kaido então surge nas nuvens. Só que não era Kaido, era Momonosuke, o verdadeiro Shogun de Wano. E aí os fantasmas de Wano surgem na fumaça causada pela transformação do Momo entre a sua forma dragão e sua forma humana. E aí nós veremos, provavelmente, a sua forma humana no próximo capítulo. Vamos ver o quão próximo é a sua figura, a figura do Oden. Eu não acho que ele vai ter aquele cabelo do Oden, né? Mas o rosto pode ser que ele seja próximo, né? Eu ainda queria ver ele com aquele corte de cabelo samurai, né? Com um coquezinho ali, careca aqui assim. Eu acho que ia ser sensacional. Mas aí surge a segunda coisa que eu acho mais estranha e o que mais me faz achar que essa é uma vitória falsa. Que aí chega o Denjiro, né? A Komurasaki. E o Denjiro dizendo que Kaido foi derrotado. Vocês não têm mais que se preocupar, porque Kaido foi derrotado. E agora eu vou apresentar a vocês o novo Shogun de Wano. Será que isso vai colar? Porque pensem bem, o Wano ficou 20 anos sob o regime do Orochi e do Kaido. As escolas todas ensinavam como era errado abrir as fronteiras de Wano e o quanto os Kozuki são do mal.
né? Então eles acreditam que os Kozuki são malignos. Pelo menos as crianças de 20 anos até agora acreditam nisso. E não devemos subestimar a propaganda. Então eu acho que o Luffy vai ter que fazer algo muito próximo que o Kaido fazia, que era esmagar as pessoas, né? Esmagar a esperança não, mas a vontade das pessoas. Porém, diferente do Kaido, que usava poderio militar, medo e tortura para esmagar as pessoas, eu acho que o Luffy vai utilizar outras formas muito mais amigáveis, como comida, festas e tudo mais, pra fazer eles mudarem de ideia, eles se juntarem aos Kozuki, que eles se juntarem. Então vai ser um uso de soft power. Quem não sabe, existe dois tipos de poder, né? O soft power e o hard power. Soft power seria o poder cultural que uma nação ou um povo tem sobre outra, né? Então pensa em BTS da Coreia, próprios animes, né? Tudo isso são soft power, são coisas que fazem a gente gostar de um certo povo, gostar de um certo país, sem precisar dominar pela força, né? Nós somos culturalmente dominados por eles, dessa forma, né? Atribuindo essas partes da cultura à nossa. Hard power, porém, é o que o Kaido estava fazendo, que é intimidando o povo, que é dominando uma área pela força, utilizando propaganda pesada para dominar um lugar, né? Okinawa, por exemplo, que é uma ilha lá do Japão, não é japonesa, para começo de conversa. Ela é uma ilha com a sua própria cultura, com sua própria identidade. Porém, ao longo de milênios, ela foi dominada por vários povos, como os chineses, os mongóis, os hunos e, por fim, os japoneses. Porém, eles sempre conseguiram manter a sua identidade através do soft power, que eu acho que vai ser algo que vai ser trabalhado aqui. Então, primeira teoria aqui, Luffy vai utilizar soft power para conquistar o povo de Wano. Outro paralelo que eu quero ressaltar aqui é que o Oden passou anos salvando o Wano sem o povo saber. Então isso aqui é um paralelo muito interessante, porque o Luffy acabou de salvar ele sem eles saberem. E assim como o Oden, eu acho que vai ter algum tipo de julgamento, algum tipo de evento mais ou menos parecido com o que foi o julgamento do Oden, dele lá fervendo por 1 hora. Algo próximo, mas não exatamente aquilo. Então, isso pelo menos é o que eu acho que irá acontecendo. Se isso não acontecer, eu confio no Oda, mais uma vez. Oda é um gênio muito maior que eu. Mas eu estou trazendo essas teorias aqui porque eu acho que são relevantes. Porque é uma teoria nascida da análise, nascida dos elementos que o Oda trouxe na sua narrativa. Eu quero saber o que você achou desse capítulo 1050. Você assistiu a live? Você gostou da live? Comente aí o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos, o que você achou desta minha análise. E apesar de ser um capítulo que nada aconteceu, ele foi um capítulo extremamente carregado de emoção e informação. Mais uma vez, eu não sei o que o Oda está preparando aqui, mas ele tem minha total confiança. Então, esse foi o capítulo do One Piece 1050. 10 de 10. Não consegui ver defeitos nesse capítulo. Ele simplesmente plantou algumas coisas, ele colocou algumas informações, não de forma expositiva, mas mostrando também. E foi extremamente carregado de emoção. 10 de 10 para One Piece 1050. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Diz aí nos comentários o que você achou do capítulo, né? O que você achou da minha análise. E se você não viu a live, né? Eu vou deixar aqui no card final a live, porque eu entro muito mais em detalhes, né? Eu e os meus amigos, o Gustavo e o Gustavo 2. A gente entra muito mais em detalhes na live, a gente comenta muito mais coisas que eu tive que deixar de fora aqui pra não entrar nos 20 minutos. Mas muito obrigado por terem acompanhado. Vejam os próximos vídeos, se inscrevam pra acompanhar o canal Casca de Nós. E nos próximos 100 inscritos teremos mais uma live especial. Então ficamos por aqui. E lembrem-se, as árvores somos nós.